Meus amores da EJA, então, tô gravando esse vídeo rapidinho aqui para poder explicar para vocês umas coisas. Ó, presta atenção. Se você não tiver tempo agora para assistir esse vídeo, então, por favor, não pausa agora, deixa para você assistir depois, tá? Você precisa de um prazo de mais ou menos 35 minutos, tá? E um prazo dedicado a esse vídeo, tá? Então, com 35 minutos, eu tô te prometendo, você vai resolver sua situação de ciências e você vai ficar tranquilo, eu vou parar de te encher o saco, tá bom? Então, por favor, se não der para assistir agora, assiste depois, tá? 35 minutos que você vai precisar. O que vai acontecer, gente? Ó, eu tô percebendo que vocês não estão entregando atividade, os alunos da EJA. Alguns alunos estão desanimando de estudar, falam que não querem mais fazer, que vão deixar quando as aulas voltarem, e a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque a gente não sabe como é que isso vai funcionar, quando as aulas voltarem vocês podem ficar prejudicados, e eu não quero que isso aconteça. Então assim, ó, eu não tô ganhando nada, se vocês não enviassem atividade para mim, tava de boa, eu ia continuar trabalhando normal, recebendo normal. Eu tô insistindo com isso porque é uma coisa importante para vocês. E eu me preocupo com vocês. A gente tem uma relação boa, eu gosto de vocês. Então, tô gravando esse vídeo aqui por causa disso, tá bom? Então, presta atenção. O que eu fiz? Eu fiz a explicação do PET 1 e do PET 2 inteira, de todas as atividades. Então, se você pegar o caderno, começar a fazer as atividades, acompanhando esse vídeo, você vai fazer o PET todo, porque eu estou explicando ele como se eu estivesse aí na sala de aula, entendeu? Então você não tem desculpa para falar que não entendeu o conteúdo, porque eu vou estar explicando ele todo, cada atividade do PET. Então por favor, não invente desculpa falando que não deu para fazer, que eu sei que dá para vocês fazerem, não é possível que você não pode tirar nesse momento de pandemia 35 minutos para poder fazer as atividades de ciência, gente. Não é possível isso. Olha o tempo que às vezes eu gastei para poder fazer esse vídeo. Então, assim, eu estou tentando ao máximo. Eu já mandei mensagem no privado para vocês. Eu já conversei com alguns alunos. Já estou tentando ligar para alguns. Mas vocês têm que me ajudar também. Então, ó, hoje ou amanhã, até esse final de semana, você vai assistir esse vídeo todo. Vai pegar o seu caderno e vai fazer as atividades. Tá bom? Eu estou morrendo de saudade e eu espero que isso seja útil para vocês. Fique com Deus. Bom, pessoal, então o que é esse efeito estufa e esse aquecimento global? De uma forma bem simples, o que a gente sabe? O Sol emite uma radiação para a Terra e essa radiação ela é retida, ou seja, existe uma camada chamada camada de ozônio, que é feita de oxigênio, que segura parte dessa radiação que é emitida pelo Sol. E isso é bom por quê? Porque mantém a Terra aquecida. O nome desse processo é efeito estufa. É uma coisa boa? É óbvio que é uma coisa excelente. Só que o homem ele polui muito o meio ambiente. E com isso ele emite uma certa quantidade de gases que são considerados poluentes. O que esses gases fazem? Eles aumentam essa capacidade de segurar a energia, o calor que vem do Sol. E faz com que a Terra fique mais quente do que precisava. O nome disso é aquecimento global. Então veja a diferença. Efeito estufa é uma coisa boa, que acontece normalmente e que sempre aconteceu. Aquecimento global é uma coisa maléfica que é causada por ações humanas e é o que? O aumento da temperatura. E qual que é o problema desse aumento de temperatura? Derretimento das geleiras, alguns animais eles têm um problema na reprodução deles por causa desse aquecimento global. A gente tem esse calor infernal, essas mudanças de temperaturas momentâneas que a gente não consegue mais saber onde é inverno, onde é verão. Então todos esses problemas aí eles são causados pelo aquecimento global. Quais são esses gases que promovem isso? Os mais famosos são dióxido de carbono, que é o CO2, monóxido de carbono, que é o CO, a gente tem o CH4, que é o gás metano, a gente tem o enxofre, enfim, esses são alguns exemplos, tá bom?
Bom, pessoal, então, ó, com o PET do 7º ano, volume 1 aberto, você vai descer até a parte de ciências. Tá mais ou menos na página 30, viu? Você vai descendo aqui, ó, 30 e 35, ó. Acho que é a página 32. Desce, desce, desce. Opa! Componente curricular, ciências. Prontinho. Agora você vai vir aqui, ó. Essa parte eu já expliquei para vocês no vídeo. A gente vai vir na parte de atividades, ó. E aí a gente já está na semana 1. Então você vai escrever no seu caderno aí, ó. Semana 1, PET 1, semana 1. Tá bom? Escreve no seu caderno. PET 1, semana 1. E escreve o número 1, que é a primeira atividade. Não tem que copiar a pergunta. Olha a primeira pergunta que a gente tem no PET, ó. Cite o nome de 3 poluentes que podemos encontrar na atmosfera e a fonte emissora deles. Ó, acabei de falar isso no vídeo. No finalzinho eu pedi para poder anotar. Então essa é a resposta, é só você colocar aí, tá bom? E a fonte emissora você já sabe, né? São fábricas, automóveis, são esses locais que vão emitir esses gases poluentes. Muito bem. Aí você pausa o vídeo. Vou te explicar direitinho como é que você tem que fazer nessa primeira parte. Você pausa o vídeo, anota e aí só depois você continua. Eu não vou ficar toda hora pedindo para você pausar o vídeo, porque você vai fazer isso de acordo com a sua velocidade aí, tá bom? Então terminou de anotar a questão atividade 1 e já colocou a resposta, aí você vai para a atividade 2. Não é para poder ficar assistindo esse vídeo olhando para a tela sem fazer nada. Não vai fazer sentido isso, tá bom? Tem que fazer junto comigo, tá bom? Então vamos lá, atividade 2. Em algumas regiões rurais do Brasil, animais que são usados pelo ser humano para transporte, como jumentos, estão sendo substituídos por motocicletas. Sobre esse tema, responda. Então tem gente andando com jumento no lugar de andar de moto ou de carro. Que impacto essa prática pode apresentar ao ambiente? Então, para o meio ambiente, isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Andar de animais ao invés de ficar andando de motos e de carros. Ó, se você for esperto, você já pegou a resposta. Ó, você já sabe o que? Carro e moto faz o que? Emite poluição no meio ambiente. Então, se você está andando com alguns animais, vai ser mais benéfico, vai diminuir o aquecimento global. Tá bom? Então, essa vai ser a resposta da letra A. Você anota aí. Pausa o vídeo e anota. B. Qual é a sua opinião sobre o uso de animais como meio de transportes? Olha a pergunta. Sua opinião. Então nem eu posso te dar a resposta sobre isso. Você vai dizer o que você acha sobre essa substituição. Escreve no seu caderno aí. Tá bom? Questão 3. Imagine que aí em Ubaporanga, eles pretendem elaborar uma campanha para incentivar as pessoas a deixar seus carros em casa e se deslocar a pé, de bicicleta e por meios de transportes coletivos. Crie uma frase que poderia ser utilizada como lema dessa campanha. Então você vai criar uma frase agora no seu caderno aí sobre essa campanha para poder incentivar as pessoas a andarem de bicicleta, andar a pé em vez de outros transportes, tá bom? De vez de carro, de moto. Eu vou fazer a minha e você faz a sua. A minha vai ser assim, ó. Ande a pé, faz bem para a sua saúde e faz bem para o meio ambiente. Tá vendo? Esse foi o meu slogan. Essa já é a resposta da 3. Não é para copiar a minha não, tá? Você faz a sua. Não faz gracinha não, hein? Questão 4. Qual a importância do efeito estufa para a manutenção da vida na Terra? Eu falei isso no vídeo. Pensa comigo, efeito estufa, mantém a Terra aquecida e aí a gente consegue sobreviver. Se não tivesse terra aquecida, o que ia acontecer? Ia ficar tudo congelado, a gente ia morrer no frio, tá? Ó, e outra coisa, eu tô comentando as questões, mas eu não vou ficar falando para você não vou ditar o que você tem que copiar não, tá bom? Você ouve o que eu falei, pausa o vídeo, pensa um pouquinho e faz a sua anotação, tá bem? Questão 5, e essa é a última. Leia a afirmação. O maior problema ambiental atualmente é o efeito estufa. Ó, o maior problema ambiental atualmente é o efeito estufa. Isso é verdade? Claro que não. A gente já disse, já falamos. O efeito estufa é uma coisa boa, mantém a Terra aquecida.
Então, olha a letra A. Explique qual é o erro da afirmação acima. Resumindo, a frase está confundindo efeito estufa com aquecimento global. Aí você anota aí isso direitinho, tá bom? B. Qual a diferença entre efeito estufa e aquecimento global? Isso foi falado no início do vídeo, quando eu comecei a explicação, tá bom? Anotou? Olha só, foi fácil, não foi? Já fizemos a semana 1 do PET 1. Bom, vamos continuar. Olha só como é que essa daqui tá super fácil. Então você anota no seu caderno aí, PET 1, semana 2, tá bom? Tá um pouco repetitivo as perguntas do PET, mas a gente vai usar, que é o que a gente tem para hoje, né, filhote? Então vamos, ó. Questão 1. Vocês conhecem quais são os gases que causam o efeito estufa? É a mesma pergunta da semana 1. Então se você voltar um pouquinho aqui, ó, olha só. Olha a resposta aqui, ó. Você tem 6 exemplos. Aí você pode colocar isso na sua resposta, tá bom? Questão 2. A concentração desses gases pode ser alterada? De que forma? Gente, pensa comigo. Se é o ser humano que polui o meio ambiente, a concentração, a quantidade desses gases pode ser alterada? É claro que pode. Se tiver mais fábricas, se tiver mais gente andando de carro, vai aumentar a quantidade desses gases. Então anota isso aí, essa explicação, tá bom? 3. Eles são de origem natural? As ações humanas contribuem para a emissão desses gases? De que maneira? Olha a resposta dessa questão, olha a pergunta. É lógico que muitos desses gases eles acontecem de forma natural na natureza. Só que o ser humano com certeza contribui para a emissão desses gases. Aí de que maneira? Já falei 200 vezes, tá bom? Carro, moto, fábrica, desmatamento, enfim. 4. De que forma o homem interfere nas mudanças climáticas? Ai, cansativo, né? É a mesma resposta da 3, tá bom? O finalzinho da resposta da 3 você vai colocar na 4. Ok? Muito bem. 5. O efeito estufa, segundo as teorias mais aceitas pela comunidade científica, vem contribuindo para a elevação média das temperaturas no planeta. Esse fenômeno é um processo, e aí você vai pensar com muita calma em qual dessas alternativas é a resposta certa, tá bom? Então pausa o vídeo, lê as 4 alternativas e a que você julgar que é a certa, você vai copiar ela. Só a alternativa certa, tá bom? Prontinho. Já acabamos o PET, a semana 2 do PET 1. Fácil, fácil, não é? Vamos para a semana 3 para a gente acabar com isso logo. Olha, a semana 3 é uma atividade prática que eles estão pedindo no PET. Como é que você vai fazer então para a semana 3? Para você me entregar a semana 3 do PET 1. Você vai vir nesse texto aqui, ó. Eu vou até deixar. Você pausa aqui na sua tela, ó, essa parte aqui. Deixa pausado o vídeo. E você vai copiar só 10 linhas desse texto aqui, tá bom? Você vai ver o que você pode copiar. Você vai fazer um resumo de 10 linhas, só 10 linhas desse texto aqui, beleza? Rapidinho, então você faz pausa aí, faz a anotação no seu caderno bonitinho, tá bom? 10 linhas. Prontinho? Ó, eu espero que você tenha acabado de copiar e não vai continuar assistindo o vídeo sem ter feito essas 10 linhas não. Deixa de ser preguiçoso. Se você fez, não precisa de ouvir isso, né? Mas tem uns aí que eu sei que tá só vendo o vídeo passar e não estão fazendo nada. Depois vai ver tudo de novo. Pensa comigo. Muito bem. Agora a gente já vai pro PET para semana 4. Olha só, gente. Já é a última semana do PET 1. Ô, glória. Aí já tá acabando, ó. Foi difícil? Não foi. Então vamos lá. PET semana 4. Semana 4, a gente tem algumas perguntas que são múltipla escolha, ou seja, são de marcar. Então tá bem facinho. Você vai copiar só a alternativa certa. Então, por exemplo, na questão 1, se é a letra A certa, você vai colocar questão 1 e vai copiar só essa parte que eu estou grifando aqui, ó. Entendeu? Ah, não, a 2 é a letra B. Então você vai copiar só essa parte aqui, tá bom? Bem curtinho, rapidinho você faz. E a pergunta, essas perguntas aqui estão super fáceis, estão tudo dentro do que a gente já viu na semana 1, 2 e 3. Então, eu não vou nem comentar, tá bom? Questão 1, questão 2, questão 3
E aí você pode ir pausando o vídeo, tá? À medida que eu estou passando aqui, você não precisa nem de abrir o pad. Você pode fazer acompanhando o vídeo mesmo. Questão 4, ó, pausou, responde. E a questão 5 está assim, ó. Cite abaixo 3 consequências do efeito estufa para a população humana. Ó, a gente já disse, derretimento das geleiras. O que mais que a gente tem? A gente tem o aumento da temperatura na Terra. Então, às vezes a gente não sabe quando está frio, quando tá inverno, quando está verão. Fica confuso aqui para a gente. Mais o que? Aumento das marés. Alguns animais eles acabam tendo a reprodução prejudicada e isso afeta no ciclo, na cadeia alimentar desses animais e, consequentemente, a gente também é afetado. Então, basicamente, são essas as respostas, tá bom? Não entendeu essa parte da 5? Volta alguns segundos desse vídeo e vai copiando o que eu estou falando, tá bom? Prontinho. Olha só, acabamos o patch 1 e eu tenho certeza que foi super rápido, não foi? Agora a gente vai para o patch 2, beleza? Muito bem, vamos agora então entender o conteúdo do patch 2. É um conteúdo muito interessante, muito fácil de compreender, tá bom? Primeiro observa na tela aí, o que você está vendo é o mapa mundi. Aí tem todos os países e os continentes. O Brasil está aqui, ó. Deixa eu movimentar a seta aqui, ó, nesse local que eu estou movimentando a seta, tá bom? E a gente vai entender por que, que o mapa está desse jeito, por que, que o Brasil está aqui, a África está ali, por que, que o mapa é desse jeito. E por que, por exemplo, a gente tem a formação de montanhas como essa, que são bonitas demais. Vamos entender então? Primeiro vamos perceber como que uma montanha igual a essa foi formada. Olha essa animação aqui, ó. A placa do continente ela vai se movendo e ela vai bater em outra placa de outro continente, tá vendo? E aí tem uma elevaçãozinha. Essa elevaçãozinha, se você for ver de perto, vai ser uma montanha. Deu para entender? Então, ó, voltando aí essa ideia, a gente tem as placas, que é onde a gente está, né? A gente está por cima dessas placas, olha aí. E essas placas às vezes se chocam, bum. Quando ela se choca, uma fica mais por cima da outra. E aí a gente tem uma formação de montanhas, tá bom? É assim que as montanhas se formam, beleza? Então, ó, presta atenção. No início, existia uma coisa chamada Pangeia. É muito importante você entender essa palavra, Pangeia. Olha aí, nessa parte agora, tá vendo? Que as placas estão se movendo até o mundo ficar do jeito que a gente conhece, ó, no formato que a gente conhece hoje. Então, o que significa isso? Antigamente, as placas tectônicas, essas placas eram todas juntas, então os continentes estavam todos próximos, bem juntinhos. Então aquele mapa que você viu lá todo aberto, ele não era daquele jeito. Os continentes estavam todos próximos uns dos outros. À medida que o tempo foi passando, essas placas começaram a se mover e a se afastar. E aí os continentes foram ganhando forma, entendeu? É isso que aconteceu. Então o nome disso é deriva continental, tá bom? Então no início, ó, do lado esquerdo, olha como que era. E à medida que as placas se afastaram, olha do lado direito, olha como ficou. Tá bom? Pode perceber que os continentes meio que se encaixam, igual um quebra-cabeça. Agora essa parte é muito importante, tá bom? É a mais importante da minha explicação. A gente tem 3 movimentos: afastamento, colisão e desligamento. Toda vez que você tiver dúvida, você volta aqui. Eu, se eu fosse você, até anotava isso que está na tela aí, porque vai te ajudar a responder as perguntas, tá bom? Então pausa o vídeo, anota rapidinho e vamos continuar. É para anotar, não é para poder ficar fingindo de bobo não, hein? Anota, preguiça danada, meu Deus. Muito bem, ó. Afastamento. O que é o movimento de afastamento? É quando as placas se afastam umas das outras. Nesse movimento de afastamento, a gente tem o que? A formação de rochas, tá bom? Movimento de colisão é aquele do primeiro vídeo, quando as placas chocam uma na outra. Aí a gente tem a formação de montanhas. E por último, a gente tem o deslizamento ou desligamento, que é o deslizamento de uma placa em relação à outra. Uma vai para frente, outra vai para trás, e a gente tem os terremotos, tá bom? Então é basicamente
esse o conteúdo. Ó. Então, esse exemplo aí, por exemplo, é um movimento de deslizamento das placas, ó, que provocou o terremoto. Olha aí, ó. Outro exemplo de deslizamento, quando as placas se movem, ó, a gente tem esse caos danado aí. Ah, aqui no Brasil isso vai acontecer, professor? Não, porque o Brasil está no centro de uma placa tectônica. Então a gente não corre esse risco de ficar tendo esses problemas aí de deslizamento de uma placa em relação à outra. Tá bom? Vamos continuar. Ó, observa essa imagem aí. Ó. A gente tem a formação de montanha. Então, qual das três alternativas você acha que é? Afastamento, colisão ou deslizamento? Você tem que responder que é colisão. Por quê? Porque para poder formar montanha, uma placa tem que bater na outra. Vou dar mais um outro exemplo aqui. Ó. Olha só, formação de pedras. O que deve ter acontecido aí para poder formar essas rochas? Duas placas se afastaram e aí o magma, a lava que estava embaixo da terra subiu, esfriou e formou as rochas, entendeu? Então o movimento aí foi de afastamento para poder formar essas rochas. E por último a gente tem aqui, ó, terremotos que causam esses desastres, que é o de deslizamento. Beleza? Muito bem, agora você já está pronto para poder resolver as atividades do PET 2. Vamos lá? Prontinho, PET de Ciências, PET 2, tá bom? Então anota no seu caderno, PET 2, semana 1. E aí vamos colocar as respostas, beleza? A pergunta é, o que são placas litosféricas? Foi uma das primeiras coisas que eu falei no vídeo, tá? Então volta lá um pouquinho e anota. 2. É para anotar, hein? Não é para poder ficar deixando o vídeo passar, não. Pausa o vídeo e anota. 2. Consultando o mapa das placas litosféricas apresentado nesse plano de estudo, responda. Então a gente vai consultar esse mapa aqui, tá bom? Eu vou até dar um zoom nele aqui na tela, para você conseguir enxergar direitinho, tá? Então vamos lá para as perguntas que são feitas. Esse mapa tá ruim mesmo, tá? A resolução dele tá ruim, mas vai dar para a gente poder resolver. Então vamos ver qual que é a pergunta. Ó. Em quais... então vamos aqui. Em quais placas litosféricas há afastamento, colisão e deslizamento? Então vamos voltar aqui no mapa. Vamos analisar. Ó. O que você vai fazer? Tem esses nomes aqui das placas. Ó. Placa do Pacífico, placa africana, placa da Grécia, enfim. Tem alguns desses nomes de placas aqui. Você vai anotar o nome dessas placas no caderno e vai dizer na frente dessa placa se ela está fazendo um movimento de afastamento, ou um movimento de colisão, ou um movimento de deslizamento. Essa talvez seja a questão mais difícil do PET, tá bom? É mais trabalhosa, mas a gente vai fazer junto e você vai conseguir. Ó, então você vai pausar o vídeo e vai analisar placa por placa. E aí é o seguinte, se a placa a setinha estiver batendo, indo em direção à esquerda, por exemplo, ó, vamos olhar a placa do Pacífico. Tá vendo que tem as setinhas vermelhas que estão vindo para a esquerda? Quer dizer que essa placa está se afastando das outras. Então a placa do Pacífico é afastamento. Essa é a resposta. Se você pegar a placa aqui, ó, norte-americana, essa do meio, você vai ver que as setinhas estão fazendo o quê? Elas estão vindo para dentro. Ó. Como essa placa está no meio, ela está batendo em outras placas, tá vendo? Ó? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? A gente tem uma placa de quê? De colisão, porque ela está batendo em outras. Ó. Tá vendo? E deslizamento, você vai procurar algumas situações onde a placa está fazendo o quê? Onde a setinha está indo de lado, tá bom? Então duas placas estão próximas umas às outras e elas estão movimentando de lado. E aí você vai anotar então. Então, resumindo, você coloca o nome da placa e coloca uma das três opções lá, tá bom? Pausa o vídeo, faz essa atividade com calma para você conseguir não errar, tá? Muito bem. Agora eu já posso voltar ao tamanho normal. E aí vem, ó. O que esses movimentos podem acarretar? Aí, ó, foi o que eu falei no vídeo. Você vai escrever exatamente isso no seu caderno, ó. Você vai colocar placas de colisão vão provocar o quê? Surgimento de montanhas. Placas de afastamento vão provocar os surgimentos de rochas. E deslizamento lateral vai promover o quê?
A formação de terremotos. É exatamente isso que você vai escrever na letra B, tá bom? Dá 2. 3. Em qual placa litosférica se localiza o Brasil? Aí você vai vir aqui de novo e vai procurar o Brasil. O Brasil está onde? Está aqui, onde eu estou mexendo com a setinha. Então, qual que é o nome dessa placa que está aqui? Ó? Placa sul-americana. Então, essa que é a resposta da C. Tá bom? D. Nosso país está próximo ou distante das bordas da placa? Volta na placa aqui, ó, e observa. Se o Brasil está aqui no meio, é lógico que ele está distante. Olha só onde está a borda e olha onde está o Brasil. Ó. Então está distante, tá bom? D. Nosso país está... Ó, já fiz a D. Pronto, acabou. Aí. Semana 1 do PET 2 já acabou. Certinho. Partiu para semana 2 do PET 2. Bom, semana 2 do PET 2 está assim. Ó. Como a teoria da deriva continental explica a correspondência entre o formato da costa América do Sul e a costa africana. Presta atenção. Lembra que eu falei que era tudo junto antes? Pangeia? Se você observar, a América do Sul e a costa africana, elas se encaixam. Então, é exatamente essa a explicação. Que antes os continentes estavam próximos e com esse afastamento das placas, eles se separaram. Então, imagine que era tipo um quebra-cabeça que foi desmontado, mas o encaixe ele permanece próximo. Então, por isso que o formato das duas eles se encaixam e eles são parecidos. Tá bom? Essa é a resposta da 1. Anota, não fica só ouvindo não. 2. Eu não vou ler essa parte toda aqui porque a 2 ela é bem fácil de responder, tá bom? Já está no texto mesmo a resposta. Então você vai pausar o vídeo agora, vai dar uma lida no que está na tela, sem preguiça, viu? Por favor, lê o que está na tela e coloca só a resposta certa. Então você vai colocar 2 e vai colocar a letra certa. Vamos supor, é a letra D. Você vai copiar a letra D. Ah, é a letra A? Então você vai copiar a letra A. Punch, tá bom? 3. Qual a importância dos fósseis para o desenvolvimento da teoria da deriva continental? Olha só, pensa comigo. Os continentes estavam todos juntos. Então tinham animais que estavam nesses continentes, nesses locais. À medida que foi se afastando essas placas, alguns animais ficaram na placa A, outros ficaram na placa B, outros ficaram na placa C. Mas os animais continuaram sendo da mesma espécie, do mesmo jeito, não é? Então, o que acontece? Quando os cientistas hoje pegam um animal lá na América do Norte e pegam outro animal aqui lá na África, outro na Europa, outro na América do Sul, e esses animais são muito semelhantes, qual que é a conclusão que eles chegam? Que teve uma época que esses animais viviam no mesmo ambiente. Por quê? Porque era tudo junto, tá bom? Então essa é a resposta que você vai colocar. Ah, professor, não entendi a resposta que eu tenho que colocar. Volta o vídeo. Eu não vou ditar a resposta para você. Você precisa ouvir e tentar entender o que eu falei e anotar, tá bom? Muito bem, questão 4. Em sua opinião, daqui a 200 em milhões de anos, a disposição dos continentes será a mesma de hoje? Justifique sua resposta. Claro que não, né, gente? Pensa comigo, ó. Se as placas estão se movendo, daqui a 200 milhões de anos elas vão ter mudado completamente o formato da Terra. Então, não vai ser do mesmo jeito, tá? Anota isso aí e diz que elas vão continuar se movimentando e por isso não vai ser igual. Pronto. Acredita que a gente já terminou a semana 2? Agora a gente vai para a semana 3, ó, rapidinho. Vamos matar essa semana 3 agora. Ó, a semana 3, você vai precisar ler esse texto aqui, viu? Eu vou ver as perguntas aqui e eu vou voltar para te ajudar. Então vamos lá. Questão 1. O que determina a extensão dos danos causados por um terremoto? Que regiões normalmente são mais atingidas? Então, ó, o que determina a extensão dos danos causados por um terremoto? Então, quanto mais extenso for o terremoto, mais grave ele for, maiores vão ser os danos, tá bom? E que regiões normalmente são mais atingidas pelos terremotos? A resposta está aqui nesse texto, ó. Eu vou dar uma pausa e você vai procurar essa resposta aqui, ó. Eu não vou te falar não, tá bom? Pausa o vídeo aí, ó. Eu vou deixar na tela para você ver onde está a resposta.
Ó, não enrola não, hein? Você não deve ter nem pausado. Pode voltar o vídeo, pausar e olhar, tá? O que é um tsunami e qual é a sua causa mais comum? Lembra que eu falei? Já expliquei o que era o tsunami. As placas, quando elas fazem aquele movimento de deslizamento, e isso acontece no mar, nos oceanos, a gente tem provocado os tsunamis, tá bom? Então é isso que você vai colocar aqui no texto também. Tem um pouquinho falando disso, tá bom? Aí aqui, ó, né? Daqui para baixo você já pode dar uma olhadinha que tem a resposta, beleza? Muito bem. Os eventos naturais podem se tornar problemas sociais sobre os terremotos. Sobre os terremotos, responda as questões abaixo. Como seus efeitos podem ser minimizados? Então, ó, o efeito de um terremoto. Então, teve um terremoto aqui em Ubaporanga. Destruiu tudo. Como que os efeitos em relação a esses terremotos podem ser minimizados? Como é que a gente pode diminuir o problema disso? Ó, a prefeitura pode conscientizar a população a não construir as casas em determinados locais. A gente pode fazer um estoque de alimentos para poder ajudar as pessoas que sofreram com esse ataque, com esse dano. Então, basicamente, são essas coisas que podem ser feitas, tá bom? Olha bem agora. Todas as sociedades têm condições de tomar medidas para reduzir os danos causados por abalos sísmicos? Justifique sua resposta. Reduzir os danos, de certa forma, sim. Só que a gente não tem como impedir que esses danos aconteçam, entendeu? Então, às vezes, é um terremoto muito grande que destrói uma cidade inteira. Então, como que a população vai fazer? Ela vai ter que se mudar dali, ou enfim, vai ter que construir tudo de novo. Mas não é uma coisa que a gente tem controle, tá bom? É uma coisa natural. Então, é preciso que vocês se lembrem disso. Prontinho, e eu já nem acredito que a gente está indo para a última semana de todas. E aí você vai ter paz. Então vamos lá, semana 4, a gente tem aqui, ó, as perguntas, que são só 3 perguntas. Leia o texto e observe as imagens. O que os elementos da paisagem nos mostram? Então você vai, ó, pausar o vídeo e vai ler esse texto. Finge de bobo não, hein? É para ler. Pausou e está lendo? Muito bem. Agora que você já leu o texto, você vai vir aqui nessas 2 imagens e vai observar elas. Ó. Olha com bastante atenção. E para te ajudar, você vai dar uma lida nisso aqui. Ó. Isso, na verdade, já é a resposta da 1. Então você vem aqui, ó, pode copiar isso aqui que já é a resposta da 1. Tá bom? Muito bem. Agora, questão 2. Qual é a importância dos estudos arqueológicos em Pompeia e Herculano? Essa resposta está no texto. Você que já leu já sabe aonde que está. É só você vir e copiar. Tá bom? Se você não leu, óbvio que você não sabe do que eu estou falando, né? Então, você tem que ler. 3. Explique como se origina o fenômeno natural responsável pela catástrofe em Pompeia e Herculano. Atualmente, ele representa algum risco para os moradores da cidade de Nápoles? Então, olha só. De Nápoles. O que você tem que fazer? Você vai voltar aqui e no finalzinho do texto aqui a gente já tem uma noção de qual é a resposta da 3. Você então agora já terminou. Foi difícil? Eu tenho certeza que não. Você conseguiu terminar. Se você tiver seguindo direitinho, do jeito que eu fiz, a gente está acabando junto. Você já fez a última questão e agora você vai me mandar as fotos do privado no WhatsApp. Só você pegar meu contato aí, tirar a foto e me enviar. Por favor, é muito importante para mim receber essas fotos e saber que você fez tudo direitinho, tá bom? Fique com Deus, até mais, não desanima não, viu?